Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Estamos aqui, como sempre, tratando na nossa coluna Educação na Cidade de um tema relevante para a educação. E a nossa coluna de hoje vai falar a respeito da função de gestor escolar. O que é um gestor escolar? Qual é a importância do gestor escolar? E por que está tendo tanta polêmica no estado de Pernambuco sobre as escolhas dos gestores escolares? Vamos falar um pouco sobre essa temática. O gestor escolar é o antigo diretor. É alguém que toma conta da escola, do ponto de vista pedagógico, mas também do ponto de vista da infraestrutura, das necessidades cotidianas. Então, é aquele que notifica a Secretaria de Educação quando existe um vazamento, falta de água, é aquele que administra a merenda escolar, é aquele que vai falar sobre a necessidade de contratação de professores. Enfim, ele toma conta de todo o cotidiano escolar, inclusive estabelece o sistema de punição, quando os alunos e os funcionários não cumprem as suas obrigações, assim como deveriam, e isso está previsto em texto de lei, em algum tipo de regimento. Enfim, o gestor escolar, ele é extremamente importante porque ele é um grande administrador da comunidade escolar. E assim como toda comunidade, ela necessita exatamente de toda essa dinâmica de administração. Então, você tem os recursos da escola, você tem que ter os recursos da disposição da escola, de acordo com a necessidade do andamento das aulas. Você tem que ter uma previsão de calendário escolar, de festejos escolares, de atividades que são feitas em sala de aula e fora da sala de aula. E para tudo isso o gestor ele tem, né, o seu controle, ele tem a sua dinâmica de trabalho, ele é uma liderança perante os funcionários da escola, então ele zela também pelo clima de harmonia entre todos aqueles que trabalham na escola e é aquele que conhece a legislação escolar para, afinal de contas, tomar conta de todos esses processos. No estado de Pernambuco, há um processo de seleção para gestores escolares. Nesse processo de seleção, quando abre o edital, então as pessoas que são ali lotadas naquela unidade escolar, elas se inscrevem e dentro dessa inscrição, elas vão participar de um longo processo. Esse processo envolve documentação, validação da documentação, prova de títulos, enfim, é uma dinâmica, né, que sequenciada para exatamente pegar, a ideia é pegar os gestores mais capacitados para poder, as pessoas mais capacitadas para exercerem a gestão. Esse é um problema porque a categoria de professores, ela é meio avessa a esse processo de gestão. A categoria entende que a forma mais democrática, mais correta para esse exercício seria a eleição direta para gestor escolar. Aquele que quiser ser gestor se candidataria. E aí os membros da comunidade escolar, né, técnicos, funcionários de forma geral, professores e alunos votariam. E o mais votado, então, seria aquela pessoa apta. É isso que defende o sindicato dos professores. Mas o governo do estado entende outro critério. Ele entende que o critério deve ser a meritocracia, baseado no currículo escolar, na experiência, ou seja, são fatores diferenciados que vão embasar exatamente a escolha do gestor por um processo de gestão de carreira. Então, quanto mais ele tiver afinidade com aquele processo de gestão, maior será a sua possibilidade de ser gestor escolar. Só que, o que foi que aconteceu? No estado de Pernambuco, esse processo, ele se deu de uma forma um tanto quanto complicada, né? O que aconteceu foi que um instituto, que também é ligado à Universidade de Pernambuco, foi contratado para exatamente cuidar dessa dinâmica, dessa gestão escolar, e está tendo uma série de problemas de comunicação. Aconteceram uma série de modificações no edital que foi lançado, e isso provocou, né, uma série de problemas relacionados à capacidade de comunicação e de entendimento das pessoas que participaram desse processo seletivo. E para completar, né, o ápice disso aconteceu quando muita gente foi desclassificada por falta de documentação, por falta de documentos básicos. E o que aconteceu foi que muitas pessoas, por uma falha de sistema, não conseguiram anexar os seus documentos. Então, essas pessoas foram desclassificadas por um problema que não era daquelas pessoas e que não foi aberto para elas a possibilidade de fazer o processo de anexação desses novos documentos. E até agora, né, não se tem muita resposta acerca da dinâmica disso, como é que vai ficar. E está todo mundo muito no aguardo sobre como é que vai ficar o processo de gestão das escolas do estado de Pernambuco. Nós estamos falando de um dos maiores sistemas educacionais do Brasil a nível de qualidade.
Nós estamos falando de um processo que precisa ser extremamente transparente em relação à sua dinâmica. E nós estamos falando sobre a necessidade do bom andamento das escolas. Já fizemos aqui algumas colunas debatendo o novo ensino médio, já tratamos sobre uma série de problemas que envolvem a comunidade escolar, desde problemas relacionados às questões de gênero, às questões de raça, problemas que são relacionados a novas disciplinas que são trazidas nessa dinâmica do novo ensino médio. Enfim, há discussões que são importantes dentro da comunidade escolar e que, se não tivermos gestor habilidoso, capacitado, sensível, essas discussões elas tendem a se perder. Então, nós torcemos aí para que o Estado de Pernambuco, de fato, consiga ajustar exatamente a sua necessidade com uma seleção transparente, bem criteriosa e que, de fato, escolham os melhores gestores. E é muito importante a presença da comunidade escolar no acompanhamento do trabalho do gestor. O gestor não é como era antigamente, alguém que era imposto, né? Ele é alguém que vai ser escolhido dentro dessa dinâmica, uma dinâmica que é polêmica, quero mais uma vez pontuar, mas que esse gestor não trabalha sozinho. A gente precisa dos pais de alunos, nós precisamos dos alunos, nós precisamos de todo mundo que integra o ambiente escolar para fazer uma escola que funcione bem. Escola, gente, tem que ser um lugar de acolhimento, escola tem que ser um lugar prazeroso, escola tem que ser um lugar onde as pessoas se sintam em casa, porque afinal de contas, nós passamos durante todo o nosso processo de formação escolar muitas horas na escola e a nossa relação com elas diz muito daquilo que nós vamos ter e ser como profissionais, como pessoas de uma forma geral. Então, escola existe não é somente para uma formação técnica, uma formação de conteúdo. Escola existe para uma formação de pessoas.